Olá! Você tem problemas com barulhos? Existem barulhos externos que acabam incomodando a sua tranquilidade? Ou você é aquele tipo de pessoa que gosta de estar bem, tranquila e gosta de pôr a música alta dentro da sua casa? Tanto em um caso como o outro, eu acho que esse vídeo pode ser para você e te trazer um pouco mais de consciência sobre o quanto o barulho externo acaba afetando na nossa vida privada. Pois é, neste vídeo eu quero dividir com vocês das minhas experiências e das estratégias que eu tive que criar para ter um pouco mais de tranquilidade em casa e me proteger dos barulhos externos. Se você gostou e está interessado, então venha comigo. Olá, minhas queridas amigas e amigos que estão assistindo hoje a mais um vídeo do Estima Estilo. Para vocês que estão chegando pela primeira vez no canal, eu dou as minhas boas-vindas. O meu nome é Maria Alice e nós vamos falar exatamente hoje sobre esse tema, que eu considero como de utilidade pública. Todos nós queremos uma vida tranquila, mas é assim que infelizmente muitas vezes é justamente na nossa casa que a gente não está conseguindo aquela paz, aquela tranquilidade, porque o problema está sendo feito fora e acaba sim nos visitando, ou melhor, invadindo a nossa privacidade. Eu li uma matéria que falava justamente sobre esse problema do barulho e consideravam que o silêncio é o novo luxo. Gente, percebam essa frase. O silêncio é o novo luxo. Isso significa que é algo que está se tornando cada vez mais raro. E a gente precisa se perguntar por que o silêncio, ou pelo menos a possibilidade de ter um pouco mais de tranquilidade, está se tornando tão rara nos dias de hoje. Quando algo é raro, as pessoas que o buscam têm que pagar mais, têm que fazer muito mais para poder obtê-lo. Mas Maria Alice, ninguém consegue viver completamente no silêncio. Sim, eu concordo. Mas a gente precisa considerar que existe um nível de normalidade. E quando as questões passam acima desse nível de normalidade, então passa a ser algo nocivo. Não é à toa que é chamado de poluição sonora. Quando você produz barulhos muito intensos, muitas vezes por muitos minutos, até mesmo por horas, você está poluindo sonoramente aquele ambiente. Você está produzindo lixo. Não só para você, mas para outras pessoas. E esse é o problema, quando um ato seu de simplesmente ouvir uma música, ou fazer uma festa, ou de estar tomando atitudes que estejam reverberando para além do seu ambiente, inclusive entrando no ambiente de outras pessoas, então você está se responsabilizando por essa poluição sonora para além da sua casa. Então, nós sempre estamos falando de sustentabilidade, eu gosto sempre de dizer aqui. Mas antes de falarmos sobre o meio ambiente, temos que considerar como mais necessário a qualidade de vida para o ser humano. Sem qualidade de vida para o ser humano, antes de tudo, não existe sustentabilidade. Eu já falei sobre isso aqui nas questões financeiras, que você vai poder ver depois de ver esse vídeo. Então é claro que a gente precisa perceber de que forma estamos sendo invadidos por esse barulho. Nós temos a nossa liberdade e os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, justamente porque nós precisamos conviver em sociedade. Então, tudo o que eu vou fazer na minha casa pode, de certa forma, reverberar, interferir também na liberdade e nos direitos de outros. Isso é um ato de civilidade. Pensar não somente em si, mas pensar também nos próximos. E quando eu estou falando dos próximos, estou falando realmente dos próximos. Dos que estão em cima, embaixo, na frente, nos fundos, de um lado, do outro lado, em volta. Estou falando da vizinhança. Isso são coisas óbvias, mas muitas vezes a gente precisa ouvi-las repetidamente, várias vezes, para que a gente se atente para pequenas coisas que a gente faz. Sabe aqueles móveis que você arrasta dentro de casa e que as pessoas que estão embaixo acabam percebendo? Ah, e aquela televisão, justamente por causa do barulho externo que você, para poder ouvir a sua televisão ou o seu rádio, você põe ainda mais alta. Será que ela não está reverberando do lado e principalmente em cima? Será que quando eu ouço a minha música, todo mundo tem que ouvir? E aquelas reuniõezinhas que eu vou fazer com amigos, onde as pessoas vão rir, vão beber, vão conversar alto, vão dar gargalhadas. Quando isso pode ser? Quanto tempo isso deve durar?
Sim, porque quanto mais tempo o barulho é propagado, mais sofrimento isso traz para aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso, que inclusive nem foram convidadas para estar ali na festa, mas que têm que participar de certa forma dessa festa, indiretamente. Será que eu tenho o mesmo direito de, ao chegar na porta da minha casa, no meu carro, ter aquele som alto e deixá-lo ali? Ah, mas hoje é sábado, hoje é domingo, hoje eu posso fazer isso. Não, você não deve, inclusive. E sabe por quê? Porque você não mora no mundo sozinho. Aqui na nossa casa, ou melhor dizendo, no nosso apartamento, nós percebemos muitos barulhos e sofremos muito também com eles. E foi por isso que nós tivemos que criar alternativas e principalmente estratégias para poder saber lidar com isso. Depois que eu passei a trabalhar justamente com esses vídeos, fazendo home office, porque esse trabalho de gravação não é simplesmente a gravação, é também a pesquisa, é também escrever roteiros, e para isso eu preciso sim de tranquilidade para estar pensando, escrevendo, trabalhando. Então, por exemplo, hoje, enquanto eu estou gravando para você, eu estou ouvindo e da vizinha que está em cima, está andando de salto, acima do meu apartamento. Tem barulhos de todos os tipos, de carros que passam, vendendo ovos, vendendo frutas, obras de construção. E eu acho que é exatamente por isso que muitas pessoas acabam deixando a cidade e indo ou para cidades menores ou para o campo. O que eu acho que é algo maravilhoso. E por favor, se você fez essa experiência, não deixe de me contar como foi. De cidades, vilas, ruas que sejam tranquilas em sua cidade, em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo do mundo. Fale da sua experiência para mim, porque quem sabe, né? A gente não sabe do futuro. Quando a gente fala do barulho, nós estamos falando de um tipo de som. E esses sons, quando eles são produzidos de uma forma estridente, desagradável, eles acabam sendo os ruídos, barulho. Eu inclusive vi aqui que barulho significa som muito forte, intenso, ausência de ordem. Veja bem como é interessante. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre o que é ordem e qual a necessidade que nós seres humanos temos em todos os setores da nossa vida de ter ordem para ter harmonia. E são exatamente esses ruídos que acabam fazendo a cabeça da gente quase explodir, os nossos nervos ficarem abalados. E isso traz sim uma má qualidade de vida, isso vai interferir diretamente na nossa saúde física, mental e emocional. Muitas vezes a gente sente uma sensação de impotência, de incapacidade, de vulnerabilidade, porque a gente não pode chegar lá e diminuir o volume. A gente depende de outras pessoas. Quando a gente faz barulho, a gente não está querendo agredir ninguém, mas inconscientemente nós estamos. Então por isso também esse vídeo não é simplesmente para aqueles que estão sofrendo, mas para todos, para que todos possam ter essa consciência e passar a agir com mais civilidade, com mais elegância em relação a isso. A propósito, elegância, eu tenho um vídeo sobre ela e acho que pode te trazer uma boa informação sobre isso. Bom, eu vou deixar para vocês as minhas dicas, na verdade as estratégias que eu criei e que me ajudaram de certa forma a diminuir o barulho em torno de mim, me dando mais tranquilidade, por isso mais qualidade de vida e de certa forma me dando a possibilidade de conviver com o que eu não posso mudar. Vamos lá as dicas, espero que gostem. Primeira dica, conversar, pedir, conscientizar. É assim que muitos dos barulhos que acabam sendo agressivos e nocivos para a nossa saúde acabam vindo comumente dos nossos vizinhos, da nossa vizinhança. Conversar com eles, falar sobre o problema, expor a situação e pedir-lhes que, por favor, tenham um pouco mais de atenção em relação a isso. Por isso eu falo de pedir, porque na verdade nós estamos pedindo por algo óbvio, que na verdade aquela pessoa já deveria estar apta a fazer por si só. Nesse sentido é sempre bom, experiência própria, ir com a intenção de humildade, de uma forma tranquila, de uma forma amiga, como todo vizinho tem que ser, ou pelo menos deveria ser. Porque quando nós chegamos com arrogância, aí não vai ter nenhum acordo. Ela tem o direito aos seus hábitos dentro de sua casa, desde que ela não incomode. Sugira que ele utilize fones de ouvido, que ele escute a música no volume que ele quiser, que ele achar que é bom para ele, com fones de ouvido.
A tecnologia já está tão avançada que existem hoje em dia modelos que não têm fio. Faça isso e talvez você não precise usar as outras estratégias que também são possíveis, caso essa não funcione. Mas eu acho que sim, que tem muita probabilidade disso acontecer. Com fé em Deus. Caso essa primeira dica não funcione, você vai para a segunda. Fale com o síndico, fale com a pessoa responsável pela organização daquela coletividade. Ele tem por obrigação que reagir. Também algumas vezes tendo que utilizar um pouco mais de energia nas situações, ou conversando diretamente com os inquilinos e proprietários moradores, ou também mandando cartas de notificações e multas. Converse com outros vizinhos. Pergunte se eles também estão percebendo ou se estão também sofrendo dos mesmos problemas. E perceber que elas também sofrem com isso vai fazer com que vocês possam se unir e aí sim fazer uma pressão um pouco mais evidente em relação ao síndico se ele ainda não fez nada e assim tentar resolver as situações. Então, caso as suas conversas e os seus pedidos não tenham surtido efeito, você deve sim ir ao síndico e tentar resolver isso com ele. Eu acho que pode ajudar e muito. Terceira dica, se tudo isso ainda não funcionou, vá ao poder público. Quando eu falo do poder público, nós podemos acioná-lo inclusive em questões fora do nosso condomínio. Se é um bar, se são festas, se é um estabelecimento que está fazendo isso. Então, tudo isso pode e deve ser conversado sim com o representante do bairro, organizações de moradores ou de comerciantes da área e setores, superintendências da prefeitura da sua cidade. Tente conhecer como é a legislação da sua cidade em relação a esse problema, se existem leis, regras, normativas. Um fenômeno também muito comum é a disputa de sons, que é algo absurdo e que acontece muito em muitas localidades. Que alguém não quer ouvir a música do outro que está alta. E se você já tentou de todas essas formas, talvez você tenha que ir sim a uma instância jurídica. Dar realmente uma queixa e um juizado de pequenas causas da sua cidade para que vocês tenham a oportunidade de conversar em juízo e resolver assim esse problema. Quarta dica, mude os ambientes. Recentemente, por exemplo, a mesa do computador onde eu faço a edição dos vídeos, eu passei ela para a área de serviço, que está do lado de dentro da casa e não do lado de fora, onde estão os outros prédios. Então ali está mais tranquilo. Então mudar os ambientes de acordo com a localização geográfica deles dentro da sua casa ou apartamento pode ajudar sim a dar a eles um pouco mais de reclusão, né? Principalmente em relação ao estudo, o trabalho e a hora de dormir. Aí nós vamos para a nossa quinta dica. Quando você muda o ambiente, mesmo assim os problemas continuam, talvez seja o momento de você mudar estruturalmente o seu quarto de dormir ou a sua sala de estudo ou a sua sala de trabalho, ou mesmo em volta da sua casa, em toda a sua casa. Fazer isolamento acústico. E para isso você pode utilizar várias técnicas que são feitas por vários profissionais. Você pode utilizar, por exemplo, um drywall que vai fazer aí esse isolamento acústico. Eu já falei inclusive sobre ele neste vídeo, onde eu falei das dicas que podem deixar a sua casa mais funcional, justamente falando dessa questão do barulho. Vocês podem dar também uma olhada, se vocês quiserem. Além do drywall, vocês podem colocar também janelas acústicas. São janelas especialmente preparadas justamente para barrar este som. Inclusive, existe um especialista que me ajudou muito, o Sr. João, abençoado seja, muito prestativo, especialista, na verdade, desse tipo de problemática. Inclusive, eu vou mandar esse vídeo para o Sr. João. Muito obrigada, Sr. João. Eu espero que Deus lhe abençoe no seu trabalho, na sua vida, na sua família, porque o Senhor ajudou muito as nossas noites de sono e talvez possa ajudar a de outras pessoas também. Então aqui, o canal do Sr. João, você pode entrar em contato com ele. Existem também outras formas de utilizar, por exemplo, móveis, ou tapetes, ou cortinas mais pesadas, onde você pode também diminuir o eco dos ambientes e assim fazer com que o ar se propague menos. Então, amigas e amigos, essas são intervenções que podem ser feitas sim na estrutura da casa para diminuir ou inclusive cessar aqueles problemas de barulho que você tem que vem de fora.
Eu acho que pode ajudar muito. Me ajudou e eu quero que você seja ajudado também. Sexto ponto. As próximas dicas não são algo que você vai fazer na estrutura da sua casa, mas que você vai fazer em você. Se você tem problemas ainda com os barulhos, eu te aconselho a utilizar protetores auriculares. Eles foram para mim de grande valia e são ainda hoje, principalmente para dormir e para trabalhar ou estudar, quando você precisa realmente ter aquele certo silêncio para se concentrar. Atualmente já existem no mercado esses tipos de protetores auriculares que são justamente fabricados para estarem dentro do ouvido. Existem vários modelos e várias funções também. Aqueles que devem ser utilizados para dormir, aqueles que devem ser utilizados em diversas situações. Esse aqui, por exemplo, como gel, que se forma. Enfim, agora se desligou uma máquina. Vocês perceberam? A máquina de novo. E antes de falar da última dica, eu vou passar aqui rapidinho para te perguntar se você não quer se inscrever no canal. Se você está gostando desse conteúdo, tem visto outros conteúdos e tem gostado principalmente da forma da nossa interação, por favor, fique à vontade. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Se inscreva e, ao se inscrever, não deixe também de acionar o sininho de notificações, porque é ele quem vai te notificar quando tiver um vídeo prontinho saindo do forno para você. Você vai ser uma das primeiras a ver e poder me comentar o que você achou diretamente. Então, vamos à próxima e última dica. Saia de casa por alguns períodos. Muitas vezes o fato de nós ficarmos muito em casa o tempo todo faz com que a gente perceba tudo. E é muito bom ter saídas frequentes, porque assim, quando a gente sai de casa, a gente fica com vontade de voltar. Então, sair de casa para fazer caminhadas, para tomar sol, isso é saúde, gente. A gente precisa, a gente não pode viver só em casa, com medo. A vida é um risco. Quem toma conta somos nós e Deus. E se mesmo assim nada disso estiver funcionando, mude de casa e se deixe levar, se deixe guiar por essa força para um lugar que seja para você, de acordo com o que você gosta. Porque pode ser que você também esteja mudando. Que talvez ali aquele ambiente já não esteja mais reverberando aquilo que você gostaria, que já fez no passado, mas que não seja mais o ideal para você. Não se prenda, não se apegue às coisas. Esteja nas situações e nos lugares até onde eles estiverem fazendo bem para vocês. Tente fazer tudo o que for possível dentro das suas possibilidades para se manter ali. Mas talvez é possível que ali a vida esteja te dizendo que a sua felicidade não é mais ali. Então você pode sim pensar em mudar. Se você é uma pessoa que gosta de fazer o seu churrasquinho, pense sempre nos seus vizinhos. De que forma aquilo vai reverberar para os outros prédios, para as outras unidades, para as outras casas, para as outras famílias. A gente precisa saber conviver e quanto mais todos nós formos proativos no viver bem, tanto para nós como para os outros, nós vamos formar assim a possibilidade de uma sociedade feliz e tranquila, onde todos têm os seus direitos e todos têm os seus deveres. Eu espero que esse vídeo tenha sido de serventia para vocês e que ele tenha trazido também, além de uma maior conscientização para todos, também uma possibilidade de descanso e tranquilidade para você que vem sofrendo com esses problemas. E que esse vídeo possa ser de alguma forma o começo de uma mudança que vai trazer mais qualidade de vida para você. Se você gostou então desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça também de compartilhar com as outras pessoas para quem você acha que esse vídeo pode ser útil, porque ele pode ser sim e ajudar alguém. Eu desejo a todos que fiquem bem, que fiquem com Deus. Digo então, até a próxima, hasta la próxima, fiquem com Deus, todos abençoados. Tchau!